Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos e em nosso coração pedimos que sejamos sempre fortalecidos pelo Senhor, pelo dom do Senhor e pela graça maravilhosa do Senhor. Que o Senhor ajude o povo a caminhar em teus caminhos, a se manter fiel e piedosos diante de ti. Ajuda a tua igreja, dá ao teu povo um coração contrito e quebrantado. Senhor, que nessa noite o Senhor possa ter recebido os nossos cânticos, as nossas preces. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê o dom da tua palavra, para que, ouvindo a tua palavra, possamos ser fortalecidos a nos mantermos fiéis a ti. Ó Deus amado e santo, assim nós oramos agradecidos, apresentando também diante do Senhor em ações de graças a vida dos nossos irmãos Henrique, da irmã Arinalva, da irmã Nalva, e bem como da nossa irmã Laís. Que o Senhor possa fazer com que estes sejam cada vez mais abundantes e abençoados pela destra de tua mão, abundantes no teu evangelho e abençoados pela destra de tua mão. Ser com eles, ser com todos nós agora. Assim nós oramos e pedimos por intermédio de Jesus Cristo, Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de convidá-los para que vocês... No boletim tem a leitura para exposição, Mateus capítulo 10, mas a leitura só vai do verso 1 ao verso de número 14. Para que você entenda basicamente aquilo que nós vamos ler, veja, esses versos de número 1 a 14 serão divididos na seguinte proporção. São 4 divisões. A primeira vai do verso 1 ao verso 4, e entre o verso 1 e o verso 4 você vai ver quem são os homens a quem Cristo chama para a pregação do Evangelho. A segunda divisão vai do verso 5 ao verso 7. Entre o verso 5 e o verso 7, Cristo anuncia ou ordena aquilo que eles devem fazer. Então a prioridade da vida do homem deve ser obedecer ao mandato de Cristo. Isso entre o verso 5 e o verso 7. Aí você vai ler depois do verso 8 e o verso 10, aquilo que Deus adverte sobre o que os homens não devem fazer. Veja, entre o verso 5 e o verso 7, ele diz o que os homens devem fazer. Do verso 8 ao verso de número 10, ele diz aquilo que os homens não devem fazer. Por fim, no verso de número 11 ao verso de número 14, são as consequências da pregação que o Evangelho faz na vida de todo homem. Então, eu gostaria desse instante que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso número 1 ao verso número 14, eu farei isso aqui agora. Então, leamos, irmãos, Mateus capítulo 10, verso 1 ao verso 14. Assim diz o Senhor: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno,
e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Irmãos, a gente pode se assentar agora. Aliás, vocês se assentam. Você já deve ter ouvido falar, obviamente, de evangelismo e missões. Essa palavra, evangelismo e missões, ela não se encontra na Escritura. Evangelismo e missões seria, portanto, sinônimo de pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus. Hoje nós vivemos em uma época em que os homens, aliás, as igrejas, elas criam modos ou táticas para a pregação pública da palavra de Deus. E as formas que os homens criam, elas são variadas, dependendo, por exemplo, da igreja e dependendo do público a quem se destina a pregação do Evangelho. O que o capítulo 10 do livro de Mateus vai nos ensinar é como esse ato de evangelismo e missões deve ser feito. E de antemão eu gostaria de advertir os irmãos sobre que nenhuma igreja ela pode sobreviver sem verdadeiramente ela fazer evangelismo ou missões, ou evangelismo e missões. Se uma igreja ela não tem essa competência de fazer evangelismo e missões, ela perdeu o sentido de ser chamada de igreja. Eu creio que vocês já sabem, mas não custa lembrar. A palavra igreja é uma palavra grega, eclesia, e significa saídos para fora. A ideia do nome igreja é que é uma comunidade constituída por eleitos ou por salvos, e que esses eleitos e salvos proclamam, além de suas portas ou além de suas fronteiras, o evangelho da graça de Deus. E nessa noite nós vamos ver como é que a Bíblia define e nos ensina sobre essa importante vocação do povo de Deus. É por isso que o texto aqui vai ser dividido em 4 sessões. Primeiro, porque o próprio texto nos adverte sobre essa divisão em 4 sessões. E a primeira sessão nos diz quem é que é chamado para pregar o Evangelho. Quem são aqueles que foram vocacionados para a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E como esse Evangelho chega aos homens. Então observem que entre o verso 1 ao verso 4, nós temos Cristo chamando homens para a pregação do Evangelho de Deus. Alguém já pode começar questionando, dizendo o seguinte: mas será que somente homens devem pregar a palavra de Deus? Será que as mulheres também não deveriam pregar a palavra do Senhor? Nós temos fundamento bíblico para que homens preguem a palavra de Deus, mas nós também temos fundamento bíblico para que as mulheres preguem a palavra de Deus. O interessante notar aqui é que o capítulo 10 não está nos ensinando sobre a pregação no culto, mas o capítulo 10 vai nos ensinar sobre a pregação pública da palavra de Deus. Mas o que é ainda mais relevante para nós é sabermos o que é que a palavra de Deus determina sobre aquilo que devemos pregar. Veja, do verso 1 ao verso 4, homens são chamados para pregarem a palavra do Senhor. Nós podemos dizer também que as mulheres também são chamadas para pregar o Evangelho, e de forma pública. Agora, só que a palavra de Deus delimita aquilo que as mulheres devem pregar. Mas antes de irmos para esse interim, eu gostaria que vocês vissem aqui que os homens são chamados para pregar o Evangelho. Eu vou fazer apenas um adendo ao texto. É que os homens que aqui foram chamados para pregarem o Evangelho
foram homens que primariamente foram salvos por Cristo. Então não são todos os homens que são chamados para pregar o Evangelho, somente aqueles que são salvos por Cristo. E o motivo pode ser um motivo lógico, é um motivo de fé, mas é um motivo muito lógico. Ninguém pode pregar aquilo que não conhece, ninguém pode ensinar aquilo que não sabe, ninguém é chamado para enfatizar algo do qual não se tem conhecimento. Portanto, somente podem falar da salvação e do reino dos céus aqueles que primariamente foram eleitos e salvos e já gozam da salvação e gozarão do reino dos céus. Então nem todos os homens são chamados para pregar o Evangelho. Então essa incumbência de se pregar o Evangelho recai sobre os eleitos. E você deve agora saber que os eleitos são aqueles que cultuam a Deus verdadeiramente conforme os padrões da Escritura, e que também possuem sobre si o Espírito Santo do Senhor, aqueles a quem o Espírito confirma junto de sua alma que esse é filho de Deus. Então você que me escuta nessa noite e sabe que o Espírito já confirmou ao seu espírito que você é filho de Deus, então você possui a salvação do Senhor, então você tem a incumbência pública de pregar o Evangelho de Cristo. Sobre você recai a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. Mas o interessante notarmos aqui é que entre o verso 1 e o verso 4 nós não temos o chamado de mulheres. Você não vê aqui nenhuma mulher sendo chamada para pregar publicamente o Evangelho. Só que a palavra de Deus nos adverte sobre as mulheres que devem publicamente pregarem do Evangelho. E ainda, a palavra de Deus nos diz o que é que as mulheres devem pregar. Antes de ir para o que os homens devem pregar, a Escritura vai nos mostrar agora sobre o que as mulheres devem pregar. Eu gostaria de lhe convidar para que você abrisse em Tito, capítulo de número 2, e você vai ver aqui no texto de Tito, que Paulo dá ensejo para que as mulheres preguem a palavra do Senhor. O verso 3, o verso 4 e o verso 5, ele nos diz quais mulheres pregam a palavra de Deus, ou anunciam publicamente a palavra de Deus, ou ensinam a palavra do Senhor, e o que elas devem ensinar. Verso número 3, ele diz quem das mulheres ensina a palavra do Senhor. Ele diz assim: as mulheres idosas, ou as mulheres idôneas. As mulheres idosas ou mulheres idôneas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. E como é que elas seriam sérias no seu viver? Então elas não seriam faladeiras demais, elas não seriam caluniadoras. Segundo, elas não são dadas a muito vinho, ou seja, não são mulheres que são pegas em embriaguez. Assim como um homem não deve se embriagar, mas antes deve se encher do Espírito Santo, a mulher também não deve ser dada a muito vinho. Terceiro, ela deve ser mestra do bem. Agora no verso 4, uma vez que conhecemos quem são essas mulheres que devem anunciar a palavra de Deus, mulheres experimentadas, idôneas, mulheres cônscias, responsáveis, santas, o verso 4, agora Paulo vai dizer o que é que elas anunciam. Diz assim: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Então veja, o ensinamento feminino deve ser tomar as mulheres mais novas e ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes. Nós temos um indicativo de prudência no próprio verso 4. Como é que essa mulher seria prudente? A amarem seus maridos. Como é que uma mulher ama seu marido? Em Efésios capítulo 5, ela se sujeita ao seu marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E ela é respeitável com o seu marido. Ela se sujeita à autoridade do seu marido.
e ela é respeitável para com ele. E o verso ainda diz, verso 4: amarem seus filhos. Como é que uma mulher ama seus filhos? Aí eu devo lembrar de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 diz que os filhos devem ser criados onde? Em sujeição. E devem serem levados aonde? Ao temor do Senhor. Então, como é que uma mulher ama seu filho? Ela coloca seu filho em sujeição. Veja. E ela lança ao coração do seu filho o temor do Senhor. Dessa forma, ela ama seu filho. Verso 5: a serem moderadas. É mais um ensinamento que uma mulher idônea transmite para uma mulher mais nova. É uma mulher que começa a dar os seus primeiros passos na fé. Você sabe, e aí é uma tradição popular, um andágio mundano, que dizem que as mulheres, elas são conhecidas pelo muito falar. O verso conclama as mulheres a serem boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, mas antes de tudo a serem moderadas. Moderadas na forma de viver, na forma de se vestir, na forma do trato, na forma de falar. Observe que ele continua dizendo: essa mulher deve ser pura, ela deve amar a santidade, ela deve ter um profundo aborrecimento e ódio do pecado. Então, qual é a pregação que uma mulher idônea faz para uma mulher mais nova? Ela ensina a mulher mais nova a ser prudente, a amar o seu marido, a amar seus filhos, a ser moderada, a ser pura, ser boa dona de casa, sujeita a seu marido. Ela ensina a mulher mais nova como cuidar do seu lar. É terrível como as mulheres mais novas hoje não são criadas para o casamento, não são educadas para o casamento, sabem de tudo sobre ciência, são exímias profissionais, mas não sabe fazer café, não sabe fazer cuscuz, não sabe fazer um baião de dois, não sabe fazer arroz, não sabe fazer feijão. Quando vai fazer o bolo, queima. Não sabe cuidar da casa. Você vai entrar na casa dela, você entra assim, casa podre. E a desculpa não é para minha casa não, porque está bagunçada. Sempre, toda a vida, não muda nunca. É dever dessa mulher mais idônea, mais velha, a educar a mulher mais nova a ser uma exímia dona de casa. Antes dela ser uma profissional no mundo, ela deve ser uma profissional no seu lar. Ela deve cuidar bem do seu marido, ela deve cuidar bem do seu filho. A desgraça hoje das famílias é que as mulheres educam os seus filhos de maneira completamente equivocadas. E aí não é muito difícil de ver os filhos sendo completamente desobedientes a seus pais. O menino que estende o dedo para sua mãe, que fala mais alto do que ela. A criança, literalmente, que não se subjuga ao domínio dos seus pais. Os pais que fazem a vontade dos filhos, e o filho que em nada é obediente e temente a seu pai. Veja, Paulo adverte sobre a pregação feminina, dizendo que é dever das mulheres mais novas estarem sobre o aprendizado das mulheres mais velhas.
Então veja, é dever das mulheres mais novas estarem sob a tutela das mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas como elas devem proceder dentro do seu lar. Voltando aqui ainda para o texto de Tito, capítulo número 2, verso de número 5, Paulo ainda dá a seguinte instrução: a serem boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Como é que a palavra de Deus poderia ser blasfemada pela falta da pregação feminina? A falta da pregação feminina faria com que um casamento pudesse ser levado à completa ruína. E a palavra de Deus, por aquele falso testemunho, é blasfemada. Ou um falso comportamento de uma mulher crente pode levar com que os homens se escandalizem com o seu comportamento. Daí a palavra de Deus também poderia ser blasfemada. Então veja que o Senhor ordena que as mulheres preguem, mas preguem sobre isso. Vocês não são chamados para serem exímias mestras no ensino de teologia, mas vocês devem ser chamadas para o exímio cuidado das mulheres mais novas. E a mulher idônea aqui não é aquela mulher idosa somente, mas é uma mulher experimentada, capacitada, uma mulher vivida, uma mulher que tem a sua vida junto a Cristo. E uma mulher que tendo, portanto, a sua vida junto a Cristo, ela tem muito do que transmitir para aquela mulher mais nova. Veja a importância que tem das mulheres estarem juntas e das mais experimentadas estarem falando para as mais novas, não das mais experimentadas estarem em silêncio, caladas, observando literalmente as mais novas falarem, mas as mais velhas, as mais experimentadas, as mais idôneas são chamadas para levarem as mais novas aos pés de Cristo. E isso é por demais importante. A segunda preposição do texto, uma vez que homens são chamados para pregar o Evangelho, homens santos, homens sábios, homens dados a Cristo, o que é que eles deveriam pregar? Observe agora Mateus capítulo 10, versos de número 5 a 7. O que é que os homens devem pregar? Diz assim o verso 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: chegado o reino dos céus. Veja, o que é que um homem prega? O homem prega que o reino dos céus é chegado. Aonde ele prega? A partir da sua localidade. Às vezes, quando eu dava aula no seminário, eu via muitos alunos que pensavam em terminar o curso de teologia, em se formarem, e o desejo do coração deles era ir para o continente africano e pregar o Evangelho de Deus lá. Às vezes eu ficava me perguntando: por que ele não vai para o continente asiático? Por que ele não vai para o continente europeu? Por que ele não vai para a América do Norte? Por que ele só sente vontade de ir para o continente africano? E depois eu comecei a me questionar: por que ele não vai pregar o Evangelho de Deus na sua rua? Muitos daqueles que pensam em sair da sua pátria nunca pregaram para o seu vizinho, nunca pregou para o pessoal da sua rua, nunca pregou o Evangelho para o pessoal do seu bairro. E deixa eu fazer aqui um segundo adendo à mensagem. A pregação do Evangelho não é apenas a distribuição de folhetos ou de panfletos. No muito isso é um convite, coisa que ultimamente até nós fizemos aqui na nossa igreja, quando distribuímos folhetos e convidamos as pessoas para participarem da pública pregação da palavra de Deus. Mas isso não é evangelismo, isso não é missões. Evangelismo e missões é algo definido pela palavra de Deus, e é algo como a pregação fixa do Evangelho. O que os homens, portanto, deveriam anunciar? Diz o texto que é chegado o reino dos céus. E qual seria a mensagem do reino dos céus? Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo número 28. Nós vamos conhecer qual seria a mensagem do reino dos céus.
Observe aí o verso número 19, o verso 20. Veja o que diz o verso 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, o que é que ele ensina? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Veja, o que é que um homem prega? Tudo aquilo que Deus tem mandado. Toda a palavra de Deus é o mandamento do Senhor, todo o desígnio de Deus. O capítulo 1 da nossa confissão de fé diz que nós devemos anunciar todo o desígnio de Deus, e a palavra de Deus possui todo esse desígnio. Então você, como homem, deve ser experimentado no Evangelho até o modo de conhecer o desígnio do Senhor, para ser preciso naquilo que você prega. Quando você faz isso, necessariamente você está evangelizando, e publicamente você está em missão, fazendo missões, anunciando o Evangelho da graça e fazendo com que os homens verdadeiramente conheçam a Deus, fazendo que não somente o homem conheça a história de Cristo, mas que ele verdadeiramente conheça esse Cristo da qual fala a palavra de Deus. Isso somente pode ser feito quando você anuncia para o pecador todo o desígnio do Senhor. Dizer para o pecador, primeiramente, ele é criado por Deus, que ele caiu na maldição do pecado, e por ter caído na maldição do pecado, vê nele que ele está literalmente morto em seus delitos, em seus erros, fazer com que o homem conheça que ele verdadeiramente precisa e necessita de Deus, e que o único caminho para chegar a Deus é através de Cristo, porque Cristo foi aquele que na cruz morreu por ele, do qual a Escritura afirma que ele é o único mediador, e que portanto ele somente pode chegar a Deus se antes Cristo chegar a ele. Então veja, você como homem, você deve levar ao pecador esse desígnio do Senhor. E aqui, irmãos, sobre questão lógica, ovelhas geram ovelhas. E ao citar aqui que você é uma ovelha, eu estou querendo dizer que você é submisso ao seu pastor celeste, que governa sobre sua vida através do Evangelho, e que ordena você a pregar a palavra de Deus. Escute bem, ordena, porque Mateus capítulo 10, ele não nos pede um favor, mas ele diz no verso número 5, Jesus enviou estes, e no verso 6 ele diz assim, a ordem, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, ide é uma ordem imperativa, não é um convite, não é um pedido, mas é um decreto que nasce de um ser superior para seres inferiores. Então, como cristãos salvos em Cristo, nós temos que necessariamente pregar a palavra de Deus. Agora veja, não entenda que somente a palavra de Deus deve ser pregada dominicalmente. Não, a palavra de Deus é pregada onde quer que você esteja, não interessando o dia em que seja. A palavra de Deus deve ser anunciada ao mundo. Mas coitado do mundo, coitado do mundo aqui nesse aspecto. O mundo perdido, afogado no pecado, detido na ruína, e não escuta o Evangelho, porque quem deveria pregar o Evangelho é justamente você. Não é uma ordem dada somente aos oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, mas é uma ordem dada a todo o povo de Deus. As mulheres pregam o Evangelho, os homens também pregam o Evangelho.
As mulheres ensinam as mulheres mais novas a serem mulheres piedosas. E os homens ensinam aos outros homens e às outras mulheres a temerem a Deus e todos os desígnios do Senhor. Essa é a sua vocação, meu irmão. E você não pode fugir dessa realidade. Então, o que é que você deve fazer? Pregue a palavra. Karl Larker, um ministro inglês, ele escreve um livro sobre pregação, e ao fazer uma meditação em Mateus capítulo 10, esse texto que nós estamos expondo, ele intitula o livro Pregue a Palavra. É o dever de um cristão pregar a palavra de Deus. E quando você faz isso, você evangeliza, você faz missões, ao passo que você está discipulando aquela pessoa a ser seguidora de Cristo. O que você não deve fazer? Veja só. Se a pregação do Evangelho faz com que os enfermos sejam curados, os leprosos sejam limpos, os mortos possam ressuscitar, que os demônios são literalmente expulsos e retirados, o que é que nós não devemos fazer? Observe aí o verso 9 e o verso 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário, digno é o obreiro do seu alimento, ou da sua recompensa. Veja só, o que é que nós não devemos fazer? Nós não devemos confundir a pública pregação do Evangelho como benefício próprio. E aí às vezes eu tenho que escutar a brincadeira de colegas do seminário que diziam o seguinte: eu vou querer ser pastor e só vou ser pastor de uma igreja grande, porque eu quero ter um bom escritório, uma boa casa, um bom carro e um bom salário. Veja, pregadores do Evangelho não se envolvem com essa vida. Pregadores do Evangelho não se envolvem com essa vida. O seu dever está apenas em pregar o Evangelho. Digno você será do seu trabalho e do fruto dele, mas a primazia está em pregar o Evangelho, não em possuir ouro, não em possuir prata, não em possuir cobre, não em possuir alforje nem bolsa, para que possam levar riquezas, não em possuir túnicas, e não em possuir um cajado de quem possa, em que possa se apoiar. A primazia está em pregue a palavra, não em angariar recursos. Se eu não tiver um bom carro, se eu não tiver uma boa casa, se eu não tiver um bom salário, eu não vou pregar a palavra. Pois bem, faça isso, porque você está demonstrando em não ser um pastor, mas em ser um mercenário. Os falsos mestres eram mais apegados à gordura e à lã das ovelhas do que nas vidas das ovelhas. Pregadores do Evangelho se importam com o rebanho disperso de Deus e não naquilo que as ovelhas podem dar. Pregadores do Evangelho devem ter como primazia e excelência a pregação simples, mas a pregação clara do Evangelho de Deus. As ovelhas de Deus devem receber o melhor alimento possível para que as suas almas sejam nutridas. Não pregações rasas, não pregações simplórias, onde a palavra de Deus não é achada, mas em pregações simples, que são pregações claras, pregações objetivas, em que os pecadores ouvem o mandado e entendem o discurso divino. Pecadores devem entender que ao ouvirem veros pregadores pronunciando a palavra, devem entender que é o próprio Deus
que fala dos púlpitos aos seus corações. Porque tais homens vivem não preocupados com a sua glória, mas antes do mais, preocupados com a exaltação de Deus e da sua palavra. Então veja, se entre o verso 5 e o verso 7 nós somos ensinados no que devemos fazer, o verso 9, o verso 10 diz claramente o que nós não devemos fazer. Pregamos o Evangelho não para a nossa própria glória, mas para a redenção do Senhor. Benefício da pública pregação do Evangelho. Verso 11 ao verso 14 diz assim: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Aqui nós temos meio que um método. A pregação não é rápida. Não se prega o Evangelho dizendo para o pecador: ei, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Isso não é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é demonstrar para o pecador todo o desígnio de Deus, da criação à redenção. É feitura do Senhor, caiu na maldição do pecado, somente Cristo pode recuperá-lo, e ele, uma vez recuperado, viverá como filho de Deus e para Deus e com Deus. Isso é todo o desígnio do Senhor, e isso é tudo que a palavra de Deus nos mostra. Agora entenda os benefícios que essa pregação nos traz. Veja só, verso 12 e verso 13: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Qual seria a saudação que os apóstolos e os discípulos de Cristo dão ao chegarem em uma residência? Nós provavelmente não sabemos, mas nós temos algumas indicações. Toda a epístola inicia com uma saudação clara que os apóstolos davam para um lar, rogando a bênção, a graça de Deus e a paz do Senhor. E o que isso significaria? Veja, verso de número 13 diz assim: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Isso é um benefício da pregação do Evangelho. Fazer com que uma casa receba literalmente a paz do Senhor. Mas qual é essa paz do Senhor? Veja, Paulo advertindo a Timóteo, ele disse que é a paz que excede todo o entendimento. Ele disse isso também quando falou aos Filipenses: a paz que excede todo o entendimento. Está lá no capítulo 4. A paz que excede todo o entendimento é literalmente levar Deus para dentro de um lar. É fazer com que Deus se faça presente em um lar. Quando falamos de Deus através de sua palavra, Deus se faz presente. Ele é a própria palavra. Quando pregamos a palavra, Deus se faz presente através de Cristo. Daí o motivo de que quando nós pregamos a palavra de Deus, e ir por todo mundo pregar o Evangelho a todos os homens, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, quando pregamos a palavra de Deus, o próprio Cristo se faz presente. Certo pregador já disse que a maneira pela qual nós podemos caminhar ladeados com o Senhor é se nós estivermos ladeados com a sua palavra. Então pregue a palavra. Você é um cristão, você deve pregar a palavra de Deus. A sua missão é pregar a palavra de Deus. O seu dever é pregar a palavra de Deus, é falar do seu Senhor, é ter orgulho do seu Senhor. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu tinha orgulho do meu pastor. De prazer de falar do meu pastor. Porque ele era um exímio pregador da palavra de Deus. Ele me apresentou Cristo. Mas o orgulho maior é porque ele tinha verdadeiramente me apresentado Cristo. Quando falamos de Cristo para alguém, nós estamos colocando aquela pessoa perante Deus.
Calvino usava uma expressão latina chamada coram Deo. Traduzida ao pé da letra é coração de Deus. Coram, lembra coração, Deo, uma referência ao Senhor, o coração do Senhor, ou no coração do Senhor. Mas o significado do coram Deo é apresentado perante Deus. E como isso se dá? Quando você anuncia a palavra. Aí o coitado do mundo, milhares e milhares de mulheres estão próximas a você que é mulher, mas você não prega a palavra. Milhares e milhares de homens têm contato com você, mas você faz de tudo menos pregar a palavra. Irmãos, das duas uma: ou não sabemos ou nos envergonhamos de quem somos. Daqui segue o conselho de Cristo. Se das duas uma ou das duas as duas, o melhor era que nós amarrássemos uma corda ao pescoço, ligássemos essa corda a uma pedra e lançássemos a pedra de penhasco abaixo. Melhor a morte do que nos envergonhar de quem somos e de não sabermos a quem servimos e nem termos ousadia de proclamar a sua palavra. Como nós podemos lançar a paz no mundo se nós não anunciamos o Evangelho? O verso 13 traz uma consequência daqueles que ridicularizam a palavra de Deus. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E o verso 14 finaliza dizendo: se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. É uma expressão de maldição. Cristo está dizendo: tais homens são malditos. Veja, porque não ouviram a palavra de Deus. Mas você acha que somente é maldito quem não ouve? E será que também não é maldito quem não prega? Lembra lá do Salmo 53? A queixa do mundo, a queixa dos homens. Como ouviremos se não há quem pregue? Essa responsabilidade é uma responsabilidade somente sua. Tão somente sua. Você, como um cristão, você é chamado para evangelizar, fazer missões, estar em missão, pregar a palavra de Deus, ensinar as outras mulheres como se comportarem. E você que é homem, ensinar os homens como eles virem a Deus, anunciar ao homem todo o desígnio do Senhor. Portanto, são esses 4 pontos que nós temos aqui entre o verso 1 e o verso 14 do capítulo 10 do livro de Mateus. Isso é evangelismo. Isso é missão. Abri um adendo aqui, o terceiro da mensagem é que a missão demanda tempo. Se você observar a estrutura dos versos de número 11 e verso 12, leva tempo. Pregar o evangelho não é somente sentar com uma pessoa uma tarde e dizer para ele: olha, Jesus quer te salvar, porque você é pecador e você precisa de salvação. Não, irmãos. A urgente pregação do evangelho demanda tempo. O verso 11 e 12 nos apresenta essa verdade. O verso 11 diz: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí, até que vos retireis. Hospedar e retirar, algo que demanda tempo. Verso 12: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. A expressão aqui, entrardes, ela evoca a expressão permanecer. Então permaneça. É o que vai ensinar aí também o capítulo 12 do livro de Lucas. Permaneça. Na missão dos 70, os homens serão chamados a permanecerem publicamente pregando o Evangelho de Deus. Eu gostaria de mostrar isso para você.
de número 10, no livro de Lucas. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Acima do verso você tem aí o título do capítulo, né? A missão que o Senhor dá aos 70. E nessa missão que ele dá aos 70, ele ensina como os homens devem se portar quando chegarem em uma casa. Observe aí o verso de número 5 em diante. Olha o que é que ele diz: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ao verso 7: e ficai na mesma casa, ao que demanda tempo, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. É o mesmo texto que aparece lá em Mateus capítulo 10. Uma ordem do Senhor: não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então veja, pregação do Evangelho demanda tempo. Assumir uma responsabilidade com uma casa, com pais e filhos, demore com eles pregando o Evangelho. Não é dizer que você agora, quando for pregar o Evangelho, chegue numa casa e fique hospedado naquela casa. Não é isso, mas é assumir a responsabilidade, a paternidade. Entenda aqui a palavra paternidade. É subir a paternidade daquele lar. É pregar para aquele lar as boas novas do Evangelho. É dizer para aquele lar como eles podem chegar-se a Cristo. É ensinar para eles todo o desígnio de Deus. Isso aqui é evangelismo, isso aqui é missão, isso aqui é discipulado. Qualquer outra coisa é invencionice dos homens. Tudo menos evangelismo, missão e discipulado. Minha expectativa é que você tenha entendido, portanto, a responsabilidade que você tem em ser crente. É seu dever proclamar a palavra de Deus. Amém.